Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui com a nossa conversa de política e nós teremos o grande prazer de receber hoje a senadora Cátia Abreu, que está concluindo o seu segundo mandato, né, de senadora este ano, e a vaga dela, então, é a vaga que está em disputa nas eleições de outubro. E nós vamos falar primeiro com ela sobre o fechamento da janela partidária, ela que é presidente regional do Partido do Progressistas. Senadora, primeiro, muito obrigado por receber a gente, é um grande prazer tê-la aqui. Eu vi que vocês tiveram adesões muito grandes nesse período de janela partidária, e eu queria que a senhora começasse por aí, avaliando como que foi esse fechamento da janela para o PP. Kleber, eu quero agradecer a oportunidade e o convite. Eu fico muito feliz de estar aqui também participando do seu sucesso, porque esse programa, o sucesso não é de quem vem, é de quem faz. E você tem sido um sucesso no Tocantins já há muito tempo. Para nós, Kleber, do Progressista, foi um período bastante intenso e de muito trabalho. O senador Irajá e eu fazíamos parte do mesmo partido, e eu recebi a missão de implementar o Progressista no Tocantins, a convite do presidente nacional, Ciro Nogueira. E quando nós chegamos, nós tínhamos 7 prefeitos apenas que foram eleitos pelo Progressista. E, na verdade, não houve tempo para articulação de eleger um número maior de prefeitos. E começamos, então, depois das eleições, essa busca dos líderes, não só prefeitos, mas líderes importantes do Estado, ex-prefeitos, aqueles que foram candidatos, vereadores. O vereador não podia filiar, mas podia colaborar muito com o partido. E de 7 nós passamos para 35 prefeitos, uma infinidade de vereadores, de ex-líderes, ex-prefeito, e eu fiquei muito feliz com tudo isso. Montamos uma chapa para deputado federal bastante promissora. Eu acredito que nós temos todas as condições de completar os 130 mil votos para fazer 2 vagas de deputados federais, e temos a nossa chapa de deputado estadual, que foi muito mais articulada pelo deputado federal Vicente Júnior, que foi uma grande aquisição do partido, um líder da maior qualidade, de muita expressão, e vai ser um dos mais votados do Estado, com certeza, pelo seu trabalho realizado e pelo apoio do partido. Então, nós estamos bem, nós estamos tranquilos. O partido ficou à disposição há muito tempo para montar a chapa com os deputados estaduais, tanto o partido do governador Vanderlei quanto o Progressista, e acabou que nós, no final, já no finalzinho do tempo, do prazo, o deputado Vicentinho conseguiu ainda ter esses filiados para a possibilidade de fazer de 1 a 2 deputados estaduais. Nossa. E esses dias eu conversei com o Fred Lustosa, que é o presidente regional do PRTB, e além do PP, do PSD, vocês têm no grupo o PRTB, o Avante, se não me engano, e ele falou de um exército de 400 pré-candidatos, tanto estadual quanto federal no grupo. É isso mesmo, senadora? É esse grupo todo? Esses são os nomes que estão à disposição. Nós temos um limite de membros, né? Então, isso, com certeza, nós teremos 4 partidos praticamente com 25 a estadual. Nós teremos, então, 100 candidatos oficialmente a partir desses 400. E também 4 chapas de deputado federal. 9 em cada uma, 9 vezes 4, 28. Então, nós teremos vários deputados federais também escolhidos dentro desse grupo de 400. Então, são 9 candidatos em 4 partidos. Entendi. Senador, e agora vai estar a necessidade da senhora renovar o mandato esse ano. Aí eu queria que a senhora fizesse um balanço desses 16 anos da senhora, que foram 16 anos muito produtivos, né? Eu lembro lá atrás, o grande destaque foi quando a senhora foi relatora da CPMF, que aterrou a CPMF e agradou todo mundo, inclusive, e depois muitas experiências ao longo desse mandato, foi ministra da Agricultura, enfim. Qual que é o balanço que a senhora faz desses 16 anos, senadora? Kleber, eu cobro muito de mim, eu cobro muito, eu estou sempre achando que estou fazendo pouco e quero fazer mais, justamente para fazer jus a esses mandatos tão importantes, né? Eu repito muito aqui em casa, especialmente para meus filhos, que 200 milhões de habitantes, 81 senadores apenas,
e 12 mulheres apenas, e eu ser uma dessas mulheres no Senado Federal. Então, eu só tenho alegria, muita gratidão a Deus, ao povo do Estado, por essa oportunidade. Então, tudo que eu fizer ainda será pouco. E eu tenho uma técnica que eu desenvolvi, que eu penso sempre que a eleição é amanhã. Pode estar faltando 8 anos, mas eu penso sempre que eu serei cobrada daqui a 8 anos. Então, eu trabalho intensamente sempre com esse pensamento. Isso me ajuda, me impulsiona a realizar, a fazer, a desenvolver em mim o sentimento de urgência. Então, nós temos 2 trabalhos que são muito distintos. É o trabalho em Brasília, buscando recurso, e o trabalho em Brasília desenvolvendo matérias, leis que possam melhorar a vida das pessoas. Então, eu procurei muito desenvolver esses 2 lados. Primeiro, porque o meu estado precisa de muito recurso, nós temos um estado novo e que tem tudo ainda por fazer, em que pese os ex-governadores fizeram a sua parte, especialmente Siqueira Campos, Moisés Avelino, que eu gostaria de destacar esses 2 que foram os primeiros, que praticamente construíram tudo, né? 5 mil quilômetros de asfalto, os hospitais, as escolas, enfim. Mas isso sempre é pouco diante do que não tínhamos, que era nada. Então, uma parte importante foi feita pelos ex-governadores e agora nós temos que aprimorar, nós temos que zelar pelos detalhes, pelo conforto dos municípios. Então, nós temos cidades que ainda não têm asfalto, ligação estrada de asfalto. Nós temos muitos municípios que têm metade só da cidade asfaltada, das ruas. Nós precisamos avançar muito. Acho que o primeiro ponto do Estado é a saúde, e o segundo ponto, super importante, é o emprego. E para trazer o emprego, a gente precisa criar toda uma situação para que o empresário se sinta confortável, se sinta estimulado a vir para o Estado e os que aqui estão se estimulem a crescer e ampliar o seu trabalho. Então, essas matérias que você mencionou, como a CPMF, que eu tive o prazer de ser relatora para acabar com a CPMF, aquele impostozinho do cheque que acabava com todo mundo, mas tive um desempenho importante no Código Florestal Brasileiro, onde nós fizemos uma modernização da legislação sem fazer com que o desmatamento pudesse ser aumentado dentro da lei, né, que a lei não permitisse que nada disso foi alterado. Então, tivemos mais de 400 votos, foi praticamente um consenso no Senado Federal. Tive participações importantes no agro, no Ministério da Agricultura, muitas evoluções. Na própria Confederação Nacional, nós tentamos melhorar bastante o entendimento com relação à questão ambiental. Era um setor extremamente radical, assustado com a questão ambiental e que se defendia, e que achava que o maior inimigo nosso era essa tese do meio ambiente. Então, isso tudo eu tentei e acho que consegui avançar bastante em demonstrar que a questão ambiental é uma questão de todos, não é um contra o outro, é uma questão de adaptação e conviver com essa questão, que é uma questão hoje universal, não é mais de A, de B, ou de C, ou de um país ou de outro. Então, isso eu tenho muito orgulho de ter conseguido avançar nessa área, de ser uma grande aliada da ministra da Agricultura, porque até então a agricultura era um inimigo do ministro do Meio Ambiente, e a Isabela, ministra do Meio Ambiente, e eu da Agricultura fizemos uma grande relação de confiança, onde ela compreendia o lado dos produtores e eu compreendia também o lado do meio ambiente, do quanto tudo isso é importante ser preservado. E com relação a recursos, eu, sinceramente, tenho muito orgulho também de ter sido uma das campeãs de recursos para o Estado. Tanto eu quanto o senador Irajá, se nós formos somar juntos esses volumes ou separados, de toda forma, nós trouxemos muitos recursos para o Tocantins. E, graças a Deus, ainda quero trazer muito mais do que fizemos até agora. Mas sempre fica aquele sentimento de que não fizemos tudo, de que temos que aprimorar, que algumas batalhas foram frustradas, foram frustrantes para mim. Eu posso aqui te exemplificar algumas, mas que com a experiência eu estou pronta para corrigir esses rumos e essas distorções. Vou dar o exemplo que é o câncer de mama. Eu bati muito numa tecla de compra de mamógrafo, e isso não solucionou o problema, nem no Tocantins e nem no Brasil, e eu já tenho uma estratégia muito diferente para o futuro, depois da minha experiência com Catarata Zero. Catarata Zero descortinou, assim, a minha visão no que diz respeito à execução de programas
na parceria público-privada. Então, eu estou com o coração muito acelerado, porque a partir desse programa eu vou corrigir o combate ao câncer de mama, eu vou corrigir vários programas que eu pretendo fazer caso seja agraciada, seja abençoada com o terceiro mandato. Com certeza. Senadora, agora, olhando para a senhora, a gente que acompanha a senhora desde de trás, a gente vê uma mudança do ponto de vista ideológico, né? A senhora é vista como aquela pessoa extremamente conservadora e ligada ao agro, como a senhora falou, que tem essa briga do agro com o meio ambiente e tal, e, de repente, vem essa evolução também, a senhora vai mudando, chega ao ponto de ser ministra de um governo do PT que era impensável, né? Talvez lá em 2000 e pouco e tal. E houve, então, essa visão. Hoje vejo a Kátia hoje sendo vista como uma pessoa mais progressista. Como que a senhora avalia essa evolução ideológica da senhora? Ela houve mesmo ou não? Com certeza, Kleber, a experiência nos amadurece, pelo menos é o que se espera. A gente não vai ficar a vida inteira infantil com pensamentos radicais, sem reconhecer as coisas boas, separar sempre o joio do trigo. Então, não existe. Eu, há um tempo, pensei que só a direita pensava corretamente e que a esquerda pensava sempre errado. E eu cheguei à conclusão de que não tem ninguém só certo e ninguém só errado, que nós temos que procurar as boas experiências de todos os lados, fazer e adaptar os nossos valores e princípios, né? Não se trata de se despersonalizar, se trata-se de adaptar e modernizar e enxergar isso. Poxa vida, quanta coisa boa tem de um lado, quanta coisa boa tem do outro. Mas a união de tudo isso é uma só, Tocantins. Esse é o meu foco. Então, eu pego o que é bom de um lado, bom de outro, e o que isso vai trazer de resultado para o Estado. Então, eu gosto sempre de alertar as pessoas que a presidente Dilma, eu respeito ela muito por isso, porque ela teve uma presença de espírito e uma sacada, vamos assim dizer, como os jovens, muito interessante. Até o governo dela, nós tivemos um período em que o Ministério da Agricultura estava entregue somente à política partidária, pura e simplesmente. Lá atrás, anteriormente, nós tivemos Roberto Rodrigues, nós tivemos Pratini de Moraes, que era um misto de política com técnica. Depois nós tivemos esse período no meio que foi só entregue aos partidos políticos sem nenhuma visão técnica. E a presidente Dilma resgatou o período anterior. Ela não buscou a Kátia senadora, ela buscou a Kátia senadora, presidente da CNA, da Confederação Nacional da Agricultura, e que, modestamente, uma especialista no setor. Então, ela devolveu para o agro o que era do agro. E a experiência foi tão boa, Kleber, que se você observar depois da Dilma, nós tivemos Blairo Maggi, que também foi uma mistura de política com técnica, e hoje temos a ministra Tereza Cristina, que é uma querida amiga, que também é uma mistura da política com a técnica. Então, na verdade, o grande ponto positivo da presidente Dilma para mim, entre tantos que eu reconheço, e ela tem o meu respeito, é porque ela devolveu a nós o que era de direito. Um ministério ajustado, um ministério técnico, mas com a visão política para conviver com o Congresso Nacional. E foi assim que nós evoluímos. Ela nunca tentou me fazer petista e eu nunca tentei fazê-la uma ruralista. Nós unimos os conhecimentos e nós duas ganhamos com esse aprendizado. Com certeza. Mas no meio da senhora existe uma radicalização, um antipetismo muito enraizado, né? Inclusive, na época, foi muito criticado, fala a senhora ser ministra do PT e tal. A senhora acha que isso já está superado? A senhora vem mantendo o diálogo da classe? Bom, a senhora foi reeleita depois disso na FAET, por exemplo, e tal, mas, de toda forma, a base dos produtores rurais, como que está essa conversa? Hoje há um melhor entendimento daquele papel que a senhora teve nesse momento, por essa ótica que a senhora colocou? O Kleber, eu acredito que tudo tem a sua hora certa e a verdade sempre vem para o limpo. Essa expressão é uma expressão catarinense, a verdade sempre vem para o limpo. Então, nós temos que esperar o momento certo. Não adianta você querer pegar um momento errado, inadequado, e querer justificar ou esclarecer. Na hora certa, tudo vai ter a sua vez. Então, eu penso que numa pré-campanha e numa campanha eleitoral, também é um momento muito especial da vida de um político, daqueles que têm o que mostrar.
daqueles que têm o que esclarecer. Então, eu espero muito e confio no sentimento dos produtores rurais, dos grandes, dos médios, especialmente dos maiores, de que não existe essa coisa de uma ministra que assume um ministério e adere a um partido político. Eu quero lembrar que, naquela época, o meu partido político, quando eu fui ser ministra da Dilma, era o vice-presidente da presidente Dilma. Não era um petista, era um MDBista, era o Michel Temer. Então, naquele período, todos os partidos que hoje estão na direita com o Bolsonaro estiveram com a Dilma na esquerda. O Progressista, que é o meu partido hoje, o Partido Republicanos, do governador Wanderlei Barbosa, enfim, o MDB, aqui que nós conhecemos, que é do Michel Temer. Então, todos esses partidos estiveram com a esquerda e hoje estão com a direita, para dar governabilidade. Isso não significa que nenhum aderiu ao Bolsonaro ou a Dilma e Lula. Nós aderimos à governabilidade do país e tentamos ajudar os presidentes a governarem, porque com 30 partidos políticos, Kleber, não tem nenhum presidente que ganhe a eleição e vai ter maioria no Congresso para governar, como é nos Estados Unidos. Lá são 2 partidos, então quem ganha tem que lutar para ter a maioria e governar. Não, no Brasil não. Com 30 partidos políticos, o seu partido precisa buscar outros parlamentares e fazer uma recomposição de forças para poder trazer essa condição de governar o país. Então, eu tenho a convicção que os produtores rurais, como são tão competentes na sua lida diária para fazer da agricultura uma das maiores do mundo, a agricultura brasileira, que eles vão compreender isso, de que não existe Kátia que foi e voltou, Kátia sempre esteve. Eu sempre tive lado, eu sempre acreditei e acredito na agropecuária brasileira como uma das riquezas que esse país tem, uma das fortunas que esse país tem e que causa inveja no mundo inteiro. Então, esse é o meu lado é o Brasil. E o agro é do lado do Brasil, então terá sempre o meu apoio. E eu espero que nesse período a gente possa ter tempo suficiente para demonstrar a todos aqueles que compreenderam mal, talvez, a minha posição, de que foi, na verdade, um presente para o agro ao devolver o ministério para uma especialista, uma líder ruralista, como eu era à época. E a senhora, assim, como diziam na época, era uma das generais do pelotão de defesa da Dilma, e muitos viram o seguinte, uma postura muito coerente que a senhora teve, e, logicamente, que esses setores mais radicalizados, eles não gostaram muito de ver uma representante deles à frente de combate de defesa da Dilma. Como a senhora avalia, passado alguns anos já, aquele momento, e a senhora teve um papel muito importante, inclusive, no processo de impeachment contra esse presidente? Kleber, eu tenho que confessar, não posso ser uma oportunista aqui nesse momento de período de eleição e mudar minha posição. Eu tenho que confessar que eu não tenho nenhum arrependimento. Eu fiz o que tinha que ser feito, o que os meus valores e os meus princípios recomendavam à época e que recomendam hoje. Então, o sentimento de lealdade e de gratidão é uma coisa que todo ser humano tem que guardar dentro de si, especialmente os políticos. Nós temos que dar o exemplo para a nação, o exemplo para a população, que a lealdade é importante. Ressalvo uma questão. Se a presidente Dilma, no meu entendimento, tivesse procedido mal com relação à corrupção, eu não tinha esse compromisso com ela. Eu não tenho compromisso com o erro, eu não tenho compromisso com desmandos e desvios de recursos. Isso jamais. Não existe gratidão que supere isso. Eu sempre combaterei a corrupção no meu país e no meu Tocantins. Mas eu tinha, Kleber, pelo relacionamento com ela de muito tempo, não só durante o ministério, mas antes de ser ministra, a presidente Dilma abriu as portas do Palácio do Planalto para a Confederação Nacional da Agricultura, para os 5 milhões de produtores rurais. Nós é que ajudávamos a fazer os planos safras, nós financiamos mais de 60 mil máquinas por ano, enquanto no governo Fernando Henrique e Lula foram financiados 30 mil máquinas por ano. Nós conseguimos ampliar os recursos, votamos o Código Florestal. Então, eu não tinha nenhum motivo para abandonar o barco na hora que ele estava afundando, sendo que eu acreditava que aquela mulher, Dilma Rousseff, merecia a minha confiança com relação ao seu caráter. E hoje, Kleber,
todo mundo está vendo que ela, a presidente Dilma, não teve e não tem nenhum envolvimento ou alguma condenação até hoje. Então, naquele primeiro momento, as pessoas diziam assim para mim: você vai perder tudo, você vai perder os seus amigos, você vai perder os seus eleitores. Mas eu não podia destruir as minhas convicções e os meus princípios. Então, no primeiro momento, você tem que ser forte o suficiente para aguentar a trovoada, para aguentar o terremoto, porque lá na frente, o ditado diz que depois da tempestade vem a bonança. E depois dessa tempestade, eu sofri muito, Kleber, por ver os meus amigos me compreendendo mal. Claro que a gente sofre, a gente é ser humano, né? Mas eu vejo que num período muito curto, eu encontrava pessoas da extrema-direita que falavam: Kátia, eu até torcia para você não largar a Dilma, embora fosse contra ela, mas porque eu achava bonito uma política ser tão honrada, uma política ter caráter e ficar ali firme, enquanto todo mundo pulou do barco, igual um rato, os ratos pularam do barco, e eu fiquei na hora boa, quando ela me prestigiou o agro, não foi a Kátia Abreu, e eu tinha que retribuir essa gratidão, também ficando até o final, na hora boa e na hora ruim. E hoje, eu, em oportunidade com o próprio presidente Bolsonaro, que estive com ele 2 vezes, com um diálogo mais longo, ele mesmo disse para mim, para pessoas que estavam na hora, de que me admirava pela minha sinceridade, pela minha força de caráter e o quanto eu sou leal. Então, o próprio antídoto, a própria antítese de Dilma e da esquerda reconhece em mim que eu fui uma pessoa que agiu corretamente diante dos valores. Naquela hora, Kleber, não tinha nada a ver com PT, com partido, não tinha nada a ver com isso, né? Era muito mais fácil para mim eu ter atendido o convite dos que saíram, que inclusive me davam garantia de continuar ministra, e eu poder dizer: não, sinto muito, mas eu não posso fazer isso. E ficar no pior lado, na hora aquele lado que estava no ruim, que estava na tragédia. Então, eu me sinto feliz com essa decisão, porque eu devo exemplo aos meus filhos e aos meus netos, e aos meus amigos, aos meus afiliados, à minha família, e eu acho que eu cumpro esse papel, cumpri o meu papel. Realmente foi uma postura de coragem, né? Naquele momento, que era mais fácil mesmo, era se debandear, né, senadora? Agora, vindo para o Tocantins agora, senadora, lógico que a senhora acompanha para e passo o Tocantins, e nós temos aí um resultado histórico horroroso, né? Que faz 16 anos, mais ou menos, que nós não temos um governador que termina os seus mandatos. Quer dizer, como que a senhora avalia isso? Como a senhora avalia esse momento que o Estado está vivendo? Kleber, você tocou num ponto que eu acho que é o ponto-chave do Tocantins hoje. Eu aproveito essa oportunidade maravilhosa aqui, com tanta audiência, para tentar fazer assim uma coisa, concretizar melhor o que significa trocar de governador a cada 2 anos. Qual é o mal que isso traz? Porque às vezes alguém pode dizer assim: tanto faz como tanto fez, todo mundo é igual, todo mundo é do mesmo jeito, mas não é tão simples assim. Esse troca-troca de governadores, ele trouxe uma estagnação para o nosso Estado, para não dizer um atraso. Porque não há possibilidade, Kleber, de uma propriedade rural, ou de um jornal, de um site, de um blog, ou de uma empresa qualquer, em qualquer atividade, trocar de comando a cada 2 anos e essa empresa não se sentir, ela não ter um baque a cada mudança. Então, eu transfiro isso e faço esse comparativo para o nosso Estado, que é muito pior você trocar um governante, um governador de Estado, ou um prefeito, ou um presidente da República a cada 2 anos. Isso é o fim do mundo, isso é o caos. Então, imagine que eu estou lá em São Paulo, sou uma grande empresária e gostaria muito de ir para o interior do Brasil. Aí eu olho o mapa do Brasil e vejo Tocantins. Olha, Tocantins, o estado novo, quem sabe eu poderia levar a minha empresa para lá. O empresário fazendo a sua análise de plano de negócios, se vai dar certo, se não vai. Ele pega a característica do estado. Poxa vida, o estado novo, tem muita água, tem muita terra, é um estado que tem uma logística maravilhosa, tem ferrovia, vai ter uma hidrovia, tem as suas estradas. Poxa, parece que é um estado bom, esse para eu implantar. Quando ele ora a segurança jurídica do Estado, a estabilidade do Estado, e vê que a cada 2 anos, por motivos péssimos, essas pessoas foram substituídas, o empresário fica assustado.
ele fica assustado e recua, porque não basta ser um Estado maravilhoso fisicamente, precisa ter uma coisa que é invisível, a segurança jurídica de que eu vou montar minha empresa, eu vou colocar meu dinheiro, eu vou colocar o risco da minha empresa, mas que eu vou ter tranquilidade para trabalhar. Então, esse é um dos prejuízos enormes para o Estado. O Estado não está crescendo, as pessoas não estão ampliando as empresas aqui, justamente por essa instabilidade política. E eu acredito que, com o governador Wanderlei Barbosa assumir o governo, ele tem dado toda a sinalização de uma pacificação do Estado. Você vê que ele não é uma pessoa agressiva, ele não ataca os adversários, ele não xinga, ele está tentando, de certa forma, unificar o Estado para um horizonte mais tranquilo. E eu me encho de esperança, porque a esperança não pode morrer no coração da gente. Então, eu, sinceramente, não estou desmerecendo os outros candidatos, muito ao contrário, nós temos pessoas muito dignas concorrendo ao governo, mas eu acredito que uma mudança brusca por mais um ano, que seria 1 ano e 2 meses praticamente, seria um outro susto. A não ser que tivesse o governador atual, Wanderlei Barbosa, procedendo mal. Aí não tinha justificativa, nós tínhamos que trocar. Mas nós estamos observando até o momento uma direção firme, tentando consertar a casa, pagando coisas atrasadas, tentando arrumar as estradas, esperou o período de chuva, tentando instalar novas obras. Então, eu estou gostando do que eu estou vendo, Kleber. Eu acho que nós poderemos ter, enfim, um governo que pode terminar os 4 anos de mandato, se reeleito for em outubro. E essa é uma questão interessante, que a senhora também é muito firme naquilo que a senhora, quando elogia e quando critica. Quer dizer, a senhora foi muito crítica dos governos passados, e eu vejo a senhora olhando com muita simpatia para o governador Wanderlei. Desde o início, do primeiro momento, manifestações públicas, eu vi lá no evento do PP, da filiação do Progressista. Eu me desculpe. Rapaz, eu esqueci de desligar esse negócio aqui. Foi lá. Desculpa, senadora. Só continuando. Ok. O que a senhora vê? O que a senhora vê de diferencial no governador Wanderlei e que lhe dá essa segurança maior de que realmente nós vamos ter aí, enfim, um governo que, se reeleito, pode terminar 4 anos de mandato? Kleber, é exatamente o que eu tentei falar no início, que é um equilíbrio. Eu sinto um certo equilíbrio nas decisões. Eu não vejo nada sendo tomado de forma truculenta, abusiva. Claro que não vamos considerar aqui que é a perfeição, ninguém é perfeito, mas eu estou vendo um rumo adequado. Eu estou vendo as coisas tranquilas, eu estou vendo corrigindo rumos, como, por exemplo, pagar os atrasados dos professores, porque o dinheiro estava na conta e ninguém sabe por que não pagou, porque é dinheiro da União, é dinheiro do Fundeb, né, de obrigação do Estado, e os professores sem receber, talvez esperando a última hora assim, de uma eleição para poder pagar e vendo uma questão muito mais eleitoreira. Então, pagamos os atrasados dos professores, dos policiais militares, o governador vendo e observando o nosso programa Catarata Zero, que é possível zerar a fila de cirurgias, nós estamos zerando, operando sistematicamente a fila das eletivas, né? Agora já iniciou com recursos, complementando com financiamento no Banco do Brasil e a licitação já contornada para consertar as estradas e fazer estradas novas, já deu ordem de serviço na estrada nas Transcolinas, vai começar semana que vem, amanhã, aliás, vai dar ordem de serviço em Itacajá, que é uma cidade que está isolada. Então, eu vejo, do ponto de vista administrativo, razoabilidade. E vejo, do ponto de vista político, vejo também tranquilidade. Então, é por esse sentido que eu vejo que as coisas estão harmonizando. E, inclusive, manifestações públicas também, o governador tem agradecido muito a senhora, o senador Irajá, pelo apoio que ele diz que a senhora tem dado desde o início, etc. E até falando que vamos caminhar junto, ou seja, a senhora é vista como a candidata hoje do Palácio Araguaia. E como que a senhora se vê no meio dessa polêmica de deputados estaduais falando não queremos a Kátia? Como que a senhora, de repente, vê isso?
Com muita naturalidade. Claro que gostar a gente não gosta, todo mundo gosta de ser querido, gosta de ser apoiado, né? Vamos falar o português claro aqui. Mas a gente tem que ter maturidade suficiente para enfrentar também aqueles que estão com resistência a você. Então, você não pode se descabelar com isso, você tem aqui ter uma estratégia de esclarecer o que está contrariando, de colocar as pessoas que estão do lado oposto do seu lado, pelo menos tentar, não significa que a gente vai conseguir. Então, na base do governador Wanderley Barbosa, é claro que existem aqueles que possam não ter uma adesão total e rápida à Kátia, mas isso com o trabalho, nós estamos na pré-campanha, ela serve para isso. Então, nós temos uma pré-campanha para levar o convencimento aos deputados, os candidatos sem mandato e os candidatos que têm mandato. Todos têm, cada qual, da sua forma, o seu valor, e nós vamos tentar unificar isso. Eu só te garanto, Kleber, não gostaria de falar números, mas logo, logo vocês vão ver que boa parte dos deputados estaduais já estão apoiando a senadora, mas eu vou ainda adiante, não estou excluindo ninguém. Eu preciso continuar nessa luta, não só com relação aos deputados, mas com relação aos líderes e, principalmente, Kleber, com relação ao eleitor. Aqueles que muitos eu nem tenho oportunidade de pegar na mão, de dar um abraço, que está lá distante, mas observando. Esse que é o meu foco principal. Certo. Senadora, essa parceria Kátia Abreu e Wanderley, então, a senhora vê como ela é consolidada? A senhora vai estar na chapa do governador Wanderley como candidata a senadora? Na minha visão, Kleber, nada disso mudou. Eu estou na base do governador Wanderley Barbosa, mesmo que tenha essas diferenças a serem superadas, e nós vamos superar, com certeza, mas estou aonde estava desde o ano passado, quando ele tomou posse. E ainda quero contar aqui para as pessoas que, naquele primeiro momento, o governador Wanderley, inclusive, gostaria que o senador Irajá e eu já fizéssemos parte do governo em dezembro. E nós achamos por bem não avançar o sinal, porque não era hora de mostrar para a população que a gente estava atrás de cargos, de secretarias, porque o mais importante era trazer estabilidade para o Tocantins. Deixar as pessoas tranquilas de que não ia ficar governador vai, governador vem. Vamos tentar estabilizar o Estado. E a questão administrativa viria numa segunda etapa, porque claro que nós temos pessoas excelentes para ajudar o governador, pessoas que podem ocupar espaços. Eu acho que a governabilidade é isso, é cada partido ter um especialista que pode até ser político, como eu disse do Ministério da Agricultura aquela hora, e que pode desenvolver um grande trabalho na saúde, nas setas, na assistência social, na educação, onde nós formos mais importantes, nós queremos dar a nossa contribuição. De qualquer forma, nós vamos contribuir. Como senadores da República, nós temos a obrigação de contribuir com o Tocantins, e isso é indiscutível. Esse é o nosso foco, a nossa posição mais importante, é estar do lado do Estado. Senador, e para fechar a eleição presidencial, a senhora que foi candidata a vice-presidente da República em 2018, ao lado do hoje, de novo, presidenciável Ciro Gomes, nós vivemos um momento, uma polarização extrema do país, quer dizer, ou você é lado, ou você é outro, é maldito. Como que a senhora vê esse momento de polarização e a senhora já tem uma definição de quem defender para a presidência da República? Kleber, eu agradeço mais uma vez essa oportunidade de responder essa pergunta, porque ela é muito importante para mim. O Tocantins todo conhece os meus defeitos e as minhas qualidades, algumas qualidades e principalmente os meus defeitos, mas todo mundo sabe que a senadora sempre teve lado. Eu nunca fiquei em cima do muro. Mas o fato de eu ter lado não significa que eu não tenho que ouvir as pessoas. Você pode ter certeza, e o povo do meu estado, que nós apoiaremos aquele candidato que melhor atender os anseios da população e não da Kátia. Isso vocês podem estar certos disso. E como é que nós vamos saber isso? É tão simples, Kleber. Nós andamos no estado todo, nós conversamos com as pessoas, nós conhecemos os líderes do estado inteiro, com uma palma da mão. Eu conheço cada cantinho desse estado, cada assentamento, cada povoado, cada distrito, cada pedaço de cachoeira, de rio, de turismo, de produção agropecuária. Eu conheço o meu estado com alegria. Então, assim como eu conheço o Estado, eu conheço o povo do Estado, as pessoas, as famílias. E eu quero ficar nessa pré-campanha obedecendo rigorosamente o ritual, ouvindo, 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 ouvindo.
E as minhas convicções, vocês podem estar certos que representarão vocês, a grande maioria. Nós estaremos do lado daquele candidato que trouxer mais esperança, que trouxer melhores condições, principalmente para as pessoas mais pobres, que estão sofrendo por conta da pandemia, por conta das guerras pelo mundo afora, está afetando muito o Brasil, muita inflação, muito encarecimento da comida, principalmente, do combustível, do gás. As pessoas estão sofridas, Kleber, muito sofridas no Brasil. Não é só no Brasil, não, em muitos lugares do mundo. E nós temos que tentar reverter isso com a maior rapidez possível. E nós precisamos ter aquele governante que mais vai responder a esse sofrimento, lutar contra esse sofrimento que a população tem hoje. Com relação à polarização, eu repito que eu acho ela nociva ao país. Esse radicalismo nunca foi bom em lugar nenhum, em qualquer circunstância. Começa dentro de casa, começa entre o pai e a mãe, um casal que radicaliza, polariza, os filhos ficam todos perdidos. Quando o marido e o pai e a mãe, eles tendem a encontrar um ponto de convergência, equilibra os filhos. Então, não tem diferença da política, Kleber. Não tem diferença nenhuma. Imagine na empresa, 2 sócios, um pensa para cá, outro pensa para lá. Os funcionários ficam todos assustados. Meu Deus, daqui a pouco essa empresa não vai dar certo e nós vamos ser mandados todos para a rua. Então, o equilíbrio e a convergência, ele é sempre mais útil às pessoas. Então, eu comecei falando do pai, da mãe e dos filhos. Fui para a empresa, os trabalhadores da empresa têm que ter equilíbrio e segurança nos seus patrões. E a população precisa sentir equilíbrio nos seus governantes, de que se eu votar em A, se o B ganhar, eu vou ser perseguida. Não, se eu votar no B e o A ganhar, eu vou ser perseguido. Não, quem ganha a eleição ganha para todos, gente. Pode ganhar por um voto. Ele tem a obrigação de convergir e dar equilíbrio e estabilidade à nação. Então, eu espero que durante a campanha eleitoral, os candidatos possam mostrar que não existe o Brasil do A e o Brasil do B, pelo amor de Deus. Ataques, xingatórios, quem é que quer escutar isso? Tem uma meia dúzia que gosta de uma bolha política que vê sangue, um xingando o outro, mostrando os podres do outro, mas a grande massa do Brasil e do meu Tocantins, que estão fora dessa bolha, quer muito mais do que isso. Quer projeto. O que você tem para mim, cidadão? O que você vai fazer para melhorar a minha vida? Diz aí, por favor. Eu imagino que o eleitor fica olhando o debate na televisão e os discursos, pensando nisso. Fica lá esperando, uma meia dúzia esperando a guerra, a briga, o sangue, e uma multidão, 99% da população, sentadinho vendo o debate, esperando o que aquele cristão tem para mim, para melhorar a minha vida. Então, eu estou do lado dessa grande maioria, fora da bolha. Ataques, agressões, sangue, acusações levianas, fake news, isso não faz parte da minha vida, Kleber. Eu já estou com 60 anos de idade, sou mãe, sou avó, tenho uma experiência, graças a Deus, aproveito os meus erros para melhorar a minha posição. Então, eu pretendo usar a minha idade, porque a gente ficar velho tem que ter alguma vantagem, né, Kleber? Não pode ser só desvantagem, ficar mais velha e tal, cabelo ficando branco. Não, a gente tem que fazer a idade, o tempo, contar a nosso favor. E na política é assim que eu quero trabalhar. Espero que o governador Wanderlei Barbosa continue nesse equilíbrio, espero que os candidatos a presidente da República saiam dessa pequena bolha e entrem para o universo das pessoas e tragam soluções para essa maldita pobreza que persegue o povo brasileiro. O povo brasileiro pobre está cansado de ser pobre, Kleber. O cidadão levanta cedo, olha para trás. Meu avô e minha avó foram pobres. Meu pai e minha mãe foram pobres. Eu sou pobre. Meu filho é pobre. Meus netos serão pobres. Então, as pessoas estão por aqui. Ninguém aguenta mais ser pobre, Kleber. As pessoas querem perspectivas, elas querem sair dessa rotina infernal que é essa pobreza grudada nas pessoas. Então, nós temos que desgrudar essa falta de dinheiro, essa falta de renda, essa falta de oportunidade dos seres humanos do meu estado e do nosso país. Então, acho que esse é o caminho que nós devemos tomar. O equilíbrio, e o centro é sempre um equilíbrio. Não pende nem para um lado e nem para o outro. Vamos ficar aqui no meio. Exatamente. O grande inimigo nosso é a desigualdade. Nós temos que combater isso. Né? É isso que é o nosso grande inimigo. Não é o fulano A contra B. A pobreza e a desigualdade e a injustiça, Kleber, porque é tudo junto, são coisas diferentes, né?
que é injustiça? Injustiça é você poder e querer, e a Constituição lhe permite participar de determinada coisa, ter uma escola boa, produzir e ir para uma universidade, e eu ficar de fora. Isso é injustiça. Existe a miséria, que é a fome, é que você não ter o prato de arroz com feijão para alimentar o seu corpo físico, você se alimentar para ficar de pé. Isso é a miséria. Agora, nós temos a desigualdade, Kleber, que é exatamente eu ter os meus antepassados pobres e continuar com os meus futuros da minha família continuar pobre. Isso é desigualdade. Uns poucos com muito e a grande maioria com nada. Então, essa é a diferença. Eu posso estar com a barriga cheia, mas continuar numa situação de desigualdade, de não ter minha casa, de não ter minha universidade, de não ter oportunidade. Então, a gente tem que combater essas duas coisas: a fome, a desigualdade e a injustiça que as pessoas vivem todos os dias nesse país. Exatamente. Senador, olha, foi muito boa conversa, esclarecedora. Agradeço muito o tempo que dedicou aqui para a gente e estamos à disposição, viu? Obrigada, Kleber. Eu também. Toda hora que precisar, tiver qualquer dúvida, quiser saber alguma coisa aí sobre as especulações, eu estou pronta para responder. Não corro, não. Tem sempre a minha resposta e a minha opinião. Conte com isso. Obrigado e parabéns para você mais uma vez. Obrigado, e é verdade. A senadora, você pode falar, a pergunta delicada faz, mas ela responde. Tem gente que não vê não existe pergunta. Não existe pergunta ruim, Kleber. Existe resposta mal dada. Certo? Tem Toda pergunta tem que ser encarada com seriedade. Agora depende da sua resposta. Tem gente que finge que não vê a pergunta que você faz, mas agora a senadora sempre responde a gente. Muito obrigado, senador, pelo carinho. Obrigada, Kleber. Valeu. Pessoal, valeu. Um abraço a todos que aqui estão. Espero que tenham gostado e nós voltamos a qualquer momento com outra importante personalidade da política do Tocantins. Um abraço a todos e até a próxima.